Então, minha gente, nós vamos falar de Jeremias a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento, de Werner Schmidt, da editora Sinodal. E Schmidt começa assim: fala-se vez por outra no livro de Isaías que o profeta anotou ou ditou palavras isoladas, talvez também pequenas coleções, mas é o livro de Jeremias que oferece pela primeira vez um relato sobre a transcrição de pregação profética. Baruque anota as palavras que Jeremias lhe dita em um rolo e as recita ao povo no templo e mais tarde diante dos funcionários reais no palácio. Quando o rolo, depois de lido em alta voz pela terceira vez, é rasgado e queimado pelo rei Joaquim, Jeremias dita de novo, deixa eu ver, o seu conteúdo e o complementa, capítulo 36 do livro. E aí nisso, valeu Anderson, aí nisso a gente observa aqui, né, que esse relato, cuja historicidade frequentemente é contestada, defronta a exegese a tempo com a questão: que textos do livro de Jeremias já constavam do rolo primitivo? A esta altura, não há mais como encontrar uma resposta inequívoca, visto que o rolo, ao que parece, apenas continha ameaças, destacam-se profecias de salvação e, da mesma maneira, relatos sobre Jeremias na terceira pessoa e, com certeza, todas as palavras redacionais mais recentes. Mas como podemos distinguir estas palavras? Vamos lá. De fato, o livro de Jeremias apresenta problemas histórico-redacionais sérios. Por um lado, compreende de forma análoga a mensagem. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Por um lado, compreende de forma análoga a mensagem do profetismo mais antigo, século VIII a.C., ditos rítmicos poéticos de estrutura métrica definida. Por outro lado, porém, também contém discursos em prosa que lembram prédicas, como Jeremias 7. Esses últimos chamam a atenção por várias razões: a, por sua forma em prosa; b, pela sua afinidade em termos de linguagem, terminologia e pensamento com a literatura deuteronômica e deuteronomística; c, pela opção colocada ao ouvinte de escolher entre salvação e perdição. Será que Jeremias utilizaria uma linguagem tão distoante de seus outros escritos em termos de estilo e intencionalidade? Então há uma discussão sobre a autoria de Jeremias em todo o livro devido a algumas diferenças. Embora eu ainda não li o Clyde, mas o Clyde pode entender que ele é um cara versátil. Sim. O senhor falou estoante ou destoante? Qual é o termo certo? Deixa eu ver aqui. Destoante, de destoar, né? De ficar fora do tom. E aí nisso, se considerarmos os textos em prosa componentes genuínos da pregação jeremiânica, podemos explicar as coincidências das palavras proféticas com a literatura deuteronômica e deuteronomística de forma diferente. Jeremias teria sido influenciado depois da reforma de Josias pelo Deuteronômio, representando a sua linguagem, o linguajar culto do final do século VII a.C., ou o linguajar típico do culto. Mas por que esse estilo não se encontra também nas palavras metrificadas em que temos de buscar em primeiro lugar a pregação autêntica de Jeremias? Aquele linguajar culto do século VII, seja em prosa literária ou estilo de prédica, não se deveria detectar também fora do círculo linguístico deuteronomístico? Então a gente percebe que há um texto em prosa, um texto em verso e inclusive com conteúdos diferentes, como se assim, isso aqui está parecendo de uma época diferente da outra época. Então tem essa questão aqui. Continuando, qualquer decisão nesta complexa questão literária
acarreta consequências profundas para a compreensão global do profeta. Pois dependendo desta decisão, ou o profeta é enquadrado na tradição profética de seus precursores, ou se admite que o profetismo passou no final do século VII a.C. por uma sensível transformação, de forma que aumenta consideravelmente o número de exortações e advertências, e a conclamação, a penitência pode resumir tanto a mensagem de Jeremias como a de todos os profetas. A gente pode observar que até nós mesmos, como pregadores, com o passar do tempo, podemos estar municiados de conteúdos diferentes. Por exemplo, uma coisa é o Janildo do início do ministério, o Janildo do final do ministério, o Janildo do meio do ministério, não é mesmo? Uma coisa é você no início da fé e você no meio do caminho e você no final da fé. Uma coisa é você antes de uma formação acadêmica e depois de uma formação acadêmica. Então, às vezes, a mesma pessoa acaba se transformando numa outra pessoa, com uma outra mentalidade, devido a algumas experiências da vida. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer de algum conteúdo diferente fazer parte de alguma transcrição, de alguma redação, de até mesmo alguém que pode ter te ouvido, né? E aí, depois a gente vai contrapor Sicre e Smith com Cláudio Francisco, que com certeza tem uma perspectiva diferente. E aí, seguindo aqui, inspirando-se no comentário de Dunn, em 1901, que introduz a pesquisa mais recente sobre o profeta, Mowinckel, 1914, discriminou no livro de Jeremias três respectivamente, 4 fontes, e esta classificação se impôs em grande parte, embora tenha sido submetida a modificações. A. Ditos do profeta e relatos na primeira pessoa. B. Relatos sobre Jeremias na terceira pessoa, a assim chamada biografia de Baruque. C. Discursos em prosa, com roupagem deuteronomística. D. Profecias de salvação, dos capítulos 30. Aí agora a gente vai tentar dissecar, nesse tempo que a gente tem, isso que a gente mostrou aqui agora. Seguindo, ditos do profeta e relatos na primeira pessoa. Como nos outros livros proféticos, também encontramos no livro de Jeremias muitos ditos distintos em forma rítmica. Foram compilados em diversas coleções sobre um determinado tema que têm em comum. Por exemplo, capítulos 2, ou os ditos sobre reis, profetas, no capítulo 21 a 23, conferir com Deuteronômio 17 em diante. Várias vezes, como já em Osés 3 ou Jeremias 6, são inseridos relatos autobiográficos do profeta na primeira pessoa. Em relação, como está em Jeremias capítulo 1, em relação a relatos sobre Jeremias na terceira pessoa, a assim chamada biografia de Baruque, nos capítulos 19 a 20, 26 a 29, 36 a 44, capítulo 45, capítulo 51, por exemplo, predominavam relatos de terceiros que narram os sofrimentos de Jeremias. Principiam na época de Joaquim e vão até a fuga do profeta para o Egito. Como ali se transmitem pormenores que tem que provir da proximidade de Jeremias, costuma-se atribuir estes relatos de terceiros a Baruque, o confidente de Jeremias, conferir capítulo 36, sobretudo 45, com uma profecia dirigida a Baruque. Em todo caso, estes detalhes nos informam mais sobre o destino de Jeremias do que sabemos sobre a vida de outros profetas. Então a gente pelo menos observa aqui o seguinte: é como se alguém tivesse visto que Jeremias está passando por alguma coisa e escreve. Daí onde vem a dedução de que alguém contribuiu para essa transcrição. Seguindo, discursos em prosa com roupagem deuteronomística. Concretizam-se por similaridades em estilo, linguagem e tema. Por exemplo, a culpa do povo por desobedecer a Deus, o não ouvir a advertência profética, anúncio de castigo, e com isto interpreta a situação de exílio
a partir da palavra do profeta, ou seja, de Javé. A estruturação esquemática remonta ao estilo de pregação da época exílica ou pós-exílica. Então, de que época que vem o texto de Jeremias? Então, há uma discussão por causa de elementos culturais divergentes. Então, é como, por exemplo, vamos lá. Eu nasci no século XX e nós estamos no século XXI. Então, eu conheci a Rádio Vitrola, eu conheci a televisão de tubo, eu conheci a televisão preto e branco, eu conheci o seletor, eu conheci o rádio de válvula, eu conheci a televisão de válvula, entende? Eu conheci o toca-disco, a fita cassete, o tal do mini system, né? O rádio gravador. Então eu conheci, por exemplo, minha avó tinha cristaleira. Então eu peguei essa época, mas eu também peguei a época da Netflix, eu peguei a época das redes sociais, peguei a época da TechPix, não sei se vocês lembram daquela câmerazinha, peguei, né, a época do celular que filma, que grava, fotografa, serve para ligar, um monte de troço assim. Eu, por exemplo, peguei a época da Telerge, agora temos várias operadoras. Então, digamos, nós passamos por várias épocas e nisso, talvez um texto meu possa não fazer muito sentido, né? Então, se de repente eu falo sobre videocassete, alguém pode entender, ele é de época tal. Aí eu falo sobre CD player, ele é de época tal. Aí eu falo sobre pendrive, ele é de época tal. Aí ele fala sobre Bluetooth, eu não sei se é Bluetooth que fala, né, por causa do TH, mas a gente fala Bluetooth mesmo, Bluetooth com I. Aí nesse caso, por exemplo, diante de todas as situações, meu texto vai sofrer mudança. Então você de repente vai pegar um texto de Leonardo Boff, aí se ele coloca sobre dinheiro, está lá cruzeiro, ou cruzeiro novo, ou cruzeiro real, ou real, entende? Ou cruzado. Então, aí às vezes você vai tentar identificar o autor por alguns detalhes, né? Claro que obviamente quem pesquisa, eu estou falando grosso modo, tá, gente? É um negócio muito mais elaborado do que isso, mas o que eu estou dizendo é que assim, até que ponto alguém transcreveu o texto de um pregador que morreu, ou de repente é um jovem transcrevendo o texto de um cara de 90 anos, ou de repente é o próprio cara se reinventando com o passar dos anos, passando, né, por transformações de mentalidade, por sua vida acadêmica ou espiritual, entende? Então, uma coisa a gente sabe, da pregação à transcrição, houve transformação, isso a gente sabe. Daí onde vem as discussões, até que ponto isso aqui é da lavra do cara, até que ponto isso aqui é da mão de outra pessoa, o que tem de autêntico entre aspas, né? A gente tem conversado aqui que o fato de alguém escrever o que você pregou, não torna desse alguém que escreveu o autor é você. É bom a gente sempre lembrar disso, né? Então, né, se Gilson for contar o testemunho dele, e o Luiz Cláudio, nada de Júnior, Luiz Cláudio, né? E o Luiz Cláudio escreveu o testemunho do Gilson, o Luiz Cláudio não é o autor, ele até escreveu, mas assim, se não fosse o conteúdo do Gilson, não teria o testemunho do Gilson, né? Então é importante a gente lembrar disso. Ele seria autor se ele escrevesse a biografia ou autorizada ou não autorizada do Gilson, aí é outra situação, porque é ele que está escrevendo, e não necessariamente uma questão de ele dando testemunho da própria vida, é uma situação diferente. E aí, seguindo aqui, a gente, por exemplo, tem essa situação da dificuldade, né, de estabelecer uma delimitação clara dessa fonte, né? Todavia, enquadra-se pelo menos essa situação em capítulos como 7 e 8, né, capítulos como o capítulo 25, 34, assim por diante. O item D, profecias de salvação, dos capítulos 30 e em diante. Com certeza estes dois capítulos formam uma coleção própria, já que no seu conteúdo básico são jeremiânicos. Também podemos enquadrá-los no grupo A, segundo W. Rudolph.
e vinculá-la especialmente com Jeremias 3. E aí vamos pensar, como o valor aproximativo desta explicação das condições literárias tem suas vantagens, pois torna compreensíveis certas duplicidades, por exemplo, Jeremias 7 e Jeremias 26, e diferenças estilísticas. Na verdade, o caso é mais complexo. A assim chamada biografia de Baruque não constitui nenhuma unidade. Originalmente, de certo, apenas os capítulos 37 em diante estiveram juntos. Sobretudo, nos deparamos com linguagem deuteronomística além do complexo C, também em B e A, conforme nós mencionamos lá atrás. Portanto, não apenas no estilo amplo, prolixo, mas também em complementações sucintas, acrescentados a textos poéticos, básicos deste sentido. Deste modo, devemos provavelmente partir do pressuposto de que, em vez de fontes, haja camadas de tradição. Na tradição oral, ditos de Jeremias foram retrabalhados, alguns mais, outros menos, e atualizados ou até recriados na situação do exílio ou após o exílio. Por isto, a passagem entre os complexos A, B e C permanece fluida. E aí, não sei se vocês lembram, quando a gente falou lá atrás sobre o movimento profético e sobre os redatores, sobre as escolas dos profetas, da gente observar o seguinte: pensa que você hoje está pregando, e aquele guri que está lá anotando o que você prega, vai que de repente, daqui a 30, 40, 50, 60 anos, você já morreu, já não existe nem nada teu mais debaixo da terra. E o que acontece? E aquela pessoa escreve as memórias do pastor fulano de tal, memórias do irmão fulano de tal, e aí ele escreve, e ele, por exemplo, tem as anotações, mas enquanto ele está escrevendo, ele vai ter que harmonizar aquele texto, e na hora de harmonizar o texto, ele preenche algumas lacunas, e algumas coisas, se de repente ele não lembra direito, ele recorre ao noticiário ou alguma coisa do tipo, para situar aquilo que está sendo falado. Então é importante a gente pensar nisso, né? É como digamos, se alguém chega para mim e fala assim: eu comecei a namorar fulano de tal quando eu fui assistir o Rei Leão no cinema, eu vou pensar que essa pessoa começou a namorar em 94, só que tem o Rei Leão dessa nova versão. Então, percebe como os dados históricos eles são importantes para orientar a gente? Por que eu estou falando isso? Porque o meu primeiro beijo foi no dia 16 de julho de 1994, no antigo cinema Santa Rosa, assistindo o Rei Leão, né? Ah, desculpa, pode me julgar. Era o filme que tinha, eu entrei e fui ver o filme. E aí, nesse caso, eu queria um encontro, rapaz, cada uma. E aí... Hã? Começou, continua a aula. Não está começando. Falar que foi com a esposa do senhor. Foi? Não, eu estou falando do meu primeiro beijo com a minha esposa, exatamente. O Jefferson quer saber quem. Peraí, eu estou falando aqui de profetismo, meu Deus do céu, do profeta Jeremias, cara. E vai orar, crente, vigia na terra, eu em cada um, meu irmão. Eu estou aqui tentando falar, usei o exemplo. Eu sabe nem que eu fui o último beijo dele. Não, que é isso, 36 anos, 36 anos. Fala para ele, ainda tem muita lenha para queimar. Oxi. Então vamos lá. Gente, vamos falar de Jeremias? Vamos lá. Olha só. Aí nisso, essa questão, né, das várias camadas, né, em relação ao seguinte: pensa numa porta e pensa no verniz, na tinta, na outra tinta, na outra tinta. Chega uma hora que aquela porta não é mais o que era. Para você chegar naquela porta, você precisa o quê? Retirar as camadas de tinta. E dependendo da situação, você ainda teria que lixar um pouco mais a madeira. Por quê? Porque aquela madeira não é mais aquela que ela era lá atrás. Porque algumas substâncias, embora você tenha tirado a camada de tinta, penetrou na madeira permeável. Então é importante a gente ter tudo isso em mente. Então vocês percebem que enquanto o Sicre ele vai falando a respeito da situação do profeta Jeremias no aspecto particular do profeta, o Schmidt ele está falando na constituição do livro,
Deu para perceber a diferença de enfoque de um para o outro? Não, mas ele está certo aqui no 45, quando ele diz aqui, ó. Caramba, Fernando falou que o Werner Schmidt está certo, caramba. Aqui, ó, só, a palavra que falou Jeremias, o profeta Abaruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditado por Jeremias no ano tal. Entende? Então é importante a gente lembrar disso. Exatamente. E aí, nesse caso, voltando para cá, deixa eu ver aqui. Além de estarem direcionadas para Israel ou israelitas isolados, visam os povos, ao lado de denúncia de culpa e ameaça a profecias de salvação em estilo igualmente deuteronomístico. Lembra quando eu falei sobre o Deuteronômio e falei também sobre a escola deuteronomística? A diferença de um para o outro é que Deuteronômio é um livro. A escola deuteronomística, né, como eu posso dizer, academicamente é como se fosse uma linha de pensamento, né? Então, lembra, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Então, deuteronômico é relacionado ao deuteronômio, deuteronomístico é relacionado à escola deuteronomista, certo? Beleza? Então vamos lá, só para situar. Estou só voltando aqui, só para a gente lembrar do que a gente já falou lá atrás. Exatamente. E aí nisso, em relação a isso aqui, a gente verifica que há o quê? Um estilo igualmente deuteronomístico, como por exemplo Jeremias 30 em diante, sobretudo o 31 mais para frente. A esperança na reconciliação de Deus com Israel depois do juízo, que se expressa de forma embrionária em complementação à obra historiográfica deuteronomística, é desenvolvida no livro de Jeremias. Se compreendermos a redação deuteronomística como obra de uma escola que se transforma e ao mesmo tempo se expande, temos uma explicação para as relações complexas, similaridades e diferenças com a obra historiográfica deuteronomística, que em si já não é uniforme na linguagem. A assunção e adaptação da pregação, a assunção aqui de assumir, tá? Não é assunção de subir não, e nisso, a assunção e adaptação da pregação jeremiânica, como também, por fim, irregularidades dentro dos próprios textos de cunho deuteronomístico do livro de Jeremias. Então, metodologicamente, podemos distinguir entre ditos de Jeremias com complementações deuteronomísticas, B, ditos em linguagem deuteronomística que, embora se baseiem em um dito autêntico de Jeremias, o ampliam. C, ditos da redação deuteronomística sem fundo jeremiânico, né? Então, há uma distinção sobre essas três linhas, que seria material de Jeremias que passou por uma complementação deuteronomística, o outro, dito em linguagem deuteronomística que se baseia em algo do próprio Jeremias, e o terceiro, né, que seria dito da redação deuteronomística sem fundo jeremiânico. Ou seja, nós temos um olhar, nós temos uma leitura de Jeremias e nós escrevemos isso aqui. Então, metodologicamente, há uma separação de perspectiva. Não estou dizendo aqui o que aconteceu, estou dizendo que metodologicamente, tá bom? Mas, pastor, nós não podemos dizer ser crente e ser pastor. Vai. Nós não podemos dizer também que... Antes que bota a mão na minha cabeça, né, o padrão sai. Nós não podemos dizer também que em Jeremias não tem a concepção também de javista, porque quando diz no capítulo 31, por exemplo, naquele tempo, diz o Senhor, diz Javé. Sim, mas a questão do javista e do deuteronomista não quer dizer apenas a questão do javismo, digamos assim, mas é da questão de uma linha de pensamento, entendeu? Então, por exemplo, aí a gente teria que voltar lá nas características de cada escola para falar da característica, que é muito mais do que chamar Deus de Elohim ou chamar Deus de Javé, entendeu? Por exemplo,
O eloísta dá a ideia de um Deus mais distante. O javista, a ideia de um Deus da aliança. O deuteronomista já tem uma perspectiva de um único lugar. Tá dando para entender? Então, assim, existem coisas que diferenciam essas escolas. Porque, assim, chamou Deus de Deus, chamou Deus de Javé. Tá, mas a questão é como é que fala de Deus. Aí tem a ver com a escola teológica. Lembra a introdução de teologia, quando a gente falou sobre vários tipos de teologia? Então, sistemática, bíblica, liberal, fundamentalista, e a gente foi pegando várias situações. O que acontece? De acordo com a perspectiva teológica, é um jeito de ver o sagrado. Então, não é apenas a questão do nome que se dá. É como, por exemplo, eu aprendi em aula de português que homofobia é como o quê? Uma aversão aos homoafetivos. Mas hoje, a maioria das pessoas do movimento LGBT trata a homofobia como o simples fato de você discordar da prática homossexual. E isso é complicado. Entendeu? Porque, por exemplo, um gay que não se sente confortável em ser gay, ele é gay, mas ele não se sente confortável, ele é contra isso. Ué, ele é homofóbico? Não ele só não se sente à vontade, ele não se sente pleno desse jeito, por isso que ele procura ajuda. O que, por exemplo, o movimento, alguns militantes são contra, né, essa busca de ajuda. Ou seja, o psicólogo só pode tirar do armário. Se o cara quiser voltar para o armário, o psicólogo não pode ajudar. Mas aí é outra situação. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte: às vezes há uma interpretação da realidade, mas uma outra escola interpreta de outro jeito. Então, a questão não é só o nome que se dá, como homofobia. Não é só o nome que se dá. A questão é o significado para essa palavra. Autoridade. Tem gente que entende que a autoridade é dominação. Tá dando para entender? Tem gente que entende que a autoridade é autoritarismo. Tem, assim, autoridade é poder. Entende? E detalhe, a autoridade, por exemplo, não chega a ser poder, porque a autoridade é o distintivo, poder é a bala. Entendeu? A autoridade é o seguinte: pare em nome da lei. Poder é, se não parar, entendeu? A autoridade é, senta aí. O poder é, se não sentar, então é mais ou menos assim. E aí, nesse caso, o autoritarismo é, em vez de encosta o carro, o seu palhaço, você não sei o que lá, entende? A autoridade é, documento por favor. O autoritarismo é, seu babaca, deu para perceber a diferença? E aí, em contraponto, a dominação é aquela pessoa que tem mais força pessoal para dizer: vamos brincar disso, não vamos brincar mais disso. Vamos jogar bola? Não, vamos brincar de pique-bandeira. Porque a pessoa, ela tem uma certa dominância. Às vezes tem marido que é assim com a esposa, às vezes tem esposa que é assim com o marido, às vezes tem filho que é assim com os pais. Isso não é autoridade, é dominância. A pessoa tem uma certa facilidade de fazer a outra pessoa fazer a vontade dela. Então, percebe como é que a gente... mas quando alguém fala autoridade, cada um interpreta de um jeito. Entendeu? Então tem gente que vai resistir o pastor, porque na cabeça dele, a autoridade é dominação, e não é. Às vezes o pastor, ele pode confundir a autoridade com autoritarismo, porque ele está lá como representante de Deus, ele não está lá como representante de si mesmo. Entendeu? Então assim, ele não pode fazer o que ele bem entende, ele tem que fazer o que é para ele fazer. Enquanto ele fizer o que é para ele fazer, é autoridade. Quando ele fizer do jeito que ele quiser, aí virou autoritarismo. Deu para entender? Então, e tem gente que olha e acha que é tudo a mesma coisa. Então, é como eu estou falando, a questão das escolas vão mais do que a palavra, mas o significado delas. Entende? E aí, seguindo aqui, para a gente correr. Deixa eu ver aqui. Aí, em relação aqui, né, a diferenciação inequívoca, porém, se torna difícil, de modo que, por um lado, a investigação da história redacional do livro de Jeremias continua inconclusa. Por outro lado, não há consenso quanto à identificação do material autêntico.
Um exame minucioso do material exige análise versículo por versículo e até de cada parte de versículo. Ao que tudo indica, a redação interferiu mais profundamente no livro de Jeremias do que nos livros proféticos mais antigos. O exílio significou uma cisão que influenciou a transmissão da mensagem profética, porque lembra, os profetas ficavam pregando. Com o exílio, a gente pega aquele material que estava guardado como assim, o profeta tinha razão. É como de repente quando a gente pega os conselhos da nossa mãe ou do nosso pai. Exatamente, olha, fulano tinha razão. Lembra que o pastor Robelão pregava tanto sobre isso? Lembra que a mamãe falava tanto sobre isso? Lembra que meu pai falava tanto sobre isso? Então a ideia é mais ou menos essa. E aí nisso vem a redação, só que agora com o conteúdo. Antes tinha só a palavra do profeta falando do futuro. Agora é como alguém que está assistindo um filme, ou alguém que está sentado com uma roda de gente, lendo uma trajetória como quem olha para trás. É como a gente quando assiste um filme bíblico. Então é alguém contando, né? Sendo que lá não era alguém contando, era alguém vivendo. Hoje, quando você pega a pregação de alguém gravada, né, você tem um material elaborado. Então, por exemplo, alguém pode pegar o meu vídeo, editar uma parte e dizer que eu falei o que eu não falei no seu contexto geral. E isso é o quê? É uma questão redacional, uma questão editorial, é uma questão de você mexer no material. Ou de repente eu mesmo. No vídeo eu percebo que eu não disse o que eu queria dizer. De repente eu contei coisa demais, que nem quando eu falei aqui, né, do meu namoro com a Gisélia e falei do Rei Leão. E aí o Jefferson pergunta em quem foi o meu primeiro beijo. Como é um assunto que não interessa a aula, o que eu poderia fazer? Editar depois. Entende? Então assim, a edição não quer dizer necessariamente que é mentira. A edição tem a ver com o atingimento do propósito. É como, por exemplo, eu falar videocassete para um grupo de 12 anos de idade hoje, não diz nada. Agora se eu falar, aí eu botei a mídia para tocar pode ser qualquer mídia. Deu para entender? Se eu estava ouvindo Tim Maia na vitrola, quem é da minha época sabe o que é Tim Maia na vitrola. Mas agora, por exemplo, um garoto de 5 anos não sabe quem é Tim Maia e não sabe quem é vitrola. Ou seja, eu não disse nada. Quem escrever para essa pessoa tem que escrever. Aí eu estava ouvindo uma música. Deu para entender? Eu estava ouvindo um cantor secular, ou se eu sou muito crente, um cantor